Então, um padrão de sucesso é um que eu sei que segue, que é buscar a excelência em tudo que faz. Não fazer nada meia boca. Começou, termina. Né? E outra coisa que você falou, se você acredita que vai acontecer, vai acontecer. Se você acredita que não vai acontecer, não vai acontecer. Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único podcast a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores de negócios femininos e de empreendedoras que muitas vezes você acompanha, você admira e você se compara e você não percebe todo o perrengue que tem por trás, todas as pontas soltas que existem por trás do empreendedorismo. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do Ponta Solta e também fundadora da maior comunidade feminina de posicionamento, a comunidade Wonder. E esse podcast ele é em parceria com a Hubble, seu parceiro de negócios do futuro, para você que quer se tornar infoprodutora. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto aqui no Spotify, se você estiver nos assistindo, quanto no YouTube, se você estiver nos assistindo, quanto Spotify, se você estiver nos ouvindo. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de já avaliar, deixar aqui a sua avaliação, se você está gostando, se você não está, isso nos auxilia muito a crescer cada vez mais e levar a mensagem e propósito do podcast adiante. Agora, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, comentar abaixo e compartilhar também com outra empreendedora, porque eu tenho certeza absoluta que esse podcast aqui vai te gerar muitos insights. O nosso objetivo é realmente falar sobre negócios, ao mesmo tempo que nós falamos sobre um pouco de vida pessoal, relacionamentos e por aí vai. Então, nós misturamos diferentes assuntos com diferentes mulheres para que você aí do outro lado, que também empreende, possa se identificar, se conectar e também perceber que você não está sozinha se tem algumas pontas soltas acontecendo por aí. Avisos dados. Hoje, a nossa convidada, o nome de peso, senhoras. Ela é sócia fundadora do Sendflow e o Unichat. Atua diretamente com copy desde 2016, tendo acumulado experiências com vendas reais na internet. Além disso, ela é escritora do livro Arsenal de Copywriting e hoje se dedica a te ajudar em ser muito bem sucedido em tudo aquilo que você faz. Então, recebam hoje Roberta Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência de alguns bons anos, né? O dinossauro do digital com vocês, para vocês verem que é tudo muito real, por mais que a gente esteja no digital. E assim, já aproveitando que você mencionou, né? Dinossauro, tô um tempo aqui. Qual foi a maior ponta solta do seu começo? Logo que você começou, assim, que hoje você olha e pensa, caramba, talvez muitas outras empreendedoras estejam cometendo erros como esse. Olha, eu sempre, começando com o acerto, né? Eu sempre investi muito em conhecimento. Mas isso me trouxe também um malefício de ser muito centralizadora. Então, eu falava, eu sei tudo, eu me viro aqui no design, numa edição, nisso, naquilo. Então, no começo, eu não comprava tempo. Então, eu queria fazer tudo e aí a gente sabe que não dá para fazer tudo. Então, eu cresci bastante assim e eu ficava com um certo medo de contratar pessoas e o dinheiro acabar e eu não conseguir me responsabilizar por isso. Enfim, então, no começo eu fui bem centralizadora. E eu acho que eu teria crescido muito mais rápido no começo se eu tivesse mais confiança que outras pessoas poderiam me ajudar a multiplicar tudo aquilo e eu, de fato, fazer o melhor uso do meu tempo. Então, por mais que eu buscasse bastante conhecimento, eu fui ver que, no fim das contas, dividindo que a gente multiplica, né? E você ficou quanto tempo, assim, centralizando tudo e fazendo tudo sozinha? Olha, eu diria 1 ano. Mas, mesmo depois que eu contratei pessoas, eu ainda não confiava. Então, eu tinha que revisar todas as copies, eu tinha que revisar todos os vídeos editados, todos os anúncios. E aí, foi ficando inviável, mas levei um tempo até confiar, de fato, delegar de uma forma mais assertiva. E hoje vocês
são, acredito, diferentes operações, né? Porque são diferentes empresas, mas como que é a média de colaboradores que vocês tocam hoje? Então, hoje nós temos praticamente 4 empresas, porque uma é a de... Porque uma é a de tecnologia, que tem tanto o Sendflow quanto o Unichat. Então, assim, temos pessoas que atuam no Brasil e na América Latina também. Então, fazemos vendas fora do país. Então, acabam sendo 3 operações em uma. Temos também Você Ligado, que é uma empresa de educação. Então, o novo programa Bem Sucedidos está dentro desse guarda-chuva. E temos também uma sociedade com o Instituto de Psicologia e Logoterapia, que também entra nesse guarda-chuva. Então, são algumas vertentes diferentes e requer bastante confiança hoje, porque eu quase não toco nada dos softwares que a gente tem e do Instituto de Psicologia e Logoterapia, porque a gente já tem pessoas que estão há anos com a gente. Então, hoje, eu tô mais focada mesmo no programa Bem Sucedidos, que vai abrir em breve. E isso se deu porque eu decidi melhorar minha liderança, decidi confiar, delegar. E hoje, eu tenho bastante tempo livre para me dedicar ao que eu realmente quero. Mas levou tempo. Não, eu imagino. E como que como que é o dia a dia, assim, com essas 4 empresas? Como que vocês dividem a gestão, os processos, tocar essas 4 empresas que são diferentes, né, entre si? É tudo remoto, então é reunião atrás de reunião. Nossa, é tudo 100% remoto, vocês não tem nada 100% assim... remoto. A gente abriu o escritório e fechou, porque as pessoas que estavam por lá preferiam ficar no home office. A gente já, desde o começo, começou uma cultura de home office, então... A gente não viu necessidade de manter o escritório. Cada um tem o seu escritório dentro de casa e funciona super bem. E a gente implementou uma comunicação assíncrona muito efetiva. Então, ninguém manda um oi, tudo bem no WhatsApp e some. Não, isso não é assim. Então, se a gente precisa se comunicar com as áreas, a gente entra lá A gente usa o Discord, entra lá nos canais e aí tem uma mensagem completa com começo, meio e fim. E que não trava ninguém. Então... A gente consegue manter bem dessa forma. E reuniões sempre, né? Daily, call semanal de abertura, de planning, de fechamento. E funciona bem, assim, pra gente hoje. Com bons líderes, né? Tocando as áreas, porque precisa realmente de pessoas mais experientes para... Um nível de senioridade maior para você conseguir. Até para você conseguir confiar mais e ver que existem pessoas que não vão fazer como eu faço, vão fazer às vezes até melhor do que você faz. E aí é quando começa o negócio a crescer, a amadurecer. E nós, como empresárias também. Porque realmente teve áreas assim que eu comecei a delegar que eu não fazia ideia. Então, por exemplo, tráfego pago, design. São áreas que eu nunca gostei, nem queria me aprofundar, então eu deleguei com muita facilidade. Mas outras, sei lá, produção de conteúdo. Eu adoro produção de conteúdo. Então, confiar, de falar, não, essa pessoa vai fazer bem, essa pessoa vai fazer melhor, realmente. E você acredita que gostando de copy, foi difícil você largar não, mas você confiar outra pessoa a tocar essa parte. Porque eu já sou sênior no que eu faço, e aí eu preciso de uma pessoa sênior, e eu contratava júniors no começo, porque eu tinha essa crença, né? E aí eu queria levar a pessoa no colo, né? Treinar a pessoa, e aí muitas vezes você pagava pra trabalhar mais. Exatamente. E hoje vocês têm uma média de quantas pessoas em cada empresa? Olha, na internacional a gente tem uma pessoa só, um faz-tudão. Um faz-tudão. Tem que ter, toda empresa tem o faz-tudão. Sim, só que na nossa equipe do Brasil, a gente também tem pessoas que respondem em espanhol e tudo mais. E a gente tá com umas 30 pessoas hoje. Não é uma equipe muito grande, não. Mas é uma operação que exige bastante tempo, liderança. Sim. 30 pessoas é gente. É gente. E tem mais algumas que vai variando, assim. A gente pega alguns freelas e tal, de psicologia e logoterapia. Mas aí eu... E como entrou essa de psicologia? Foi uma das primeiras, na verdade. Sério? Que a gente não quis abandonar, mesmo tendo outros negócios. Porque a gente começou a fazer uma coprodução... Deu muito certo, assim. A gente investiu no primeiro lançamento um pouco menos de 10 mil reais, aí já voltou 300 mil. E aí, só eu e o Luiz fazendo tudo.
E aí foi crescendo. Só que foi crescendo de uma forma estruturada, então não demanda muito do nosso tempo. A gente conseguiu delegar bem essas funções, então a gente está com essa sociedade há alguns bons anos e segue funcionando, então a gente segue tocando. E o Sendflow, assim, como que veio essa... Eu sou cliente do Sendflow, não sei se você sabe. Eu sou cliente. Eu sou cliente, me respeita. E como entrou, assim, desse universo da tecnologia? Como que vocês decidiram? Foi estando nos masterminds, percebendo a demanda? Como que começou? Começou com o Luiz pausando a nossa série meia-noite, falando: eu tenho que atualizar os nomes dos grupos e mudar, né, a chamada e não sei o quê, e fazer disparo. E a gente assim, nossa, que absurdo que não existe uma solução dessa no mercado, né? Porque ele era o meu lançador, né? Eu formava copywriters. E aí a gente ficou assim, não é possível que não tenha uma solução boa, eficiente para o mercado. Tem uma coisinha ou outra, né? E aí, com o nosso sofrimento também nos masterminds, as pessoas realmente reclamando disso, de ter que contratar uma equipe de 5 pessoas só para operar o lançamento, para poder trocar nome de grupo, para enviar mensagem, trocar foto, enfim. A gente falou, não, tá muito errado isso, vamos resolver esse problema. Só que a gente não dava nada para ela comparado ao que ela é hoje. Era assim, vamos resolver o nosso problema e só. E aí, o Luiz, meu sócio e marido, chegou num mastermind e falou: olha, eu tenho essa ferramenta. O que vocês acham que precisa acontecer nela para vocês comprarem? E todo mundo, nada, me dá essa ferramenta, pelo amor de Deus. Você só precisa me passar o link dela que tá resolvido. E aí, a gente foi melhorando com o tempo e cresceu absurdamente. Hoje, os maiores nomes do mercado usam, assim, Érico Rocha, Empíricos, você... Sobral, Zilo, enfim, até os concorrentes usam. Explica um pouco o que é o Sendflow para quem não conhece. Para quem não conhece, o Sendflow é uma ferramenta de automação de mensagens para o WhatsApp, disparo de mensagens em grupo. Então, você automatiza uma vez e ele faz tudo por você. Você programa lá e ele vai acontecendo. Então, troca foto, envia mensagem, tudo. E o Unichat veio a partir de uma necessidade que o Sendflow criou. Então, agora a gente quer trabalhar com a API oficial, que o Sendflow não é. Então, eu quero mandar mensagens e eu quero que ela seja, de fato, enviada. Estou pagando um pouco mais caro, mas ela vai ser enviada. E vai ter menos chances de bloqueio, né, pro seu número. Então, o Unichat veio para suprir essa necessidade do Sendflow também. Caramba! E você mencionou do Luiz, né, que é seu marido e sócio. E como é hoje para vocês conciliar as duas coisas? Conciliar tanto as empresas quanto os papéis, o relacionamento? Porque a gente tem muito empreendedor aqui que acompanha, que tá nesse momento, assim, ou eu quero que o meu marido comece a empreender comigo, ou o marido empreende comigo, mas a vida virou só trabalho. Então, como que vocês fazem essa dinâmica mesmo, como casal e como sócios? Olha, hoje é mil maravilhas, mas não era assim no começo. Quando a gente começou, a gente morava num estúdio de 49 metros quadrados. Era uma mesinha assim, que um trabalhava na frente do outro. Aí um queria falar com o outro e falava: oi, quer uma água? Oi, precisamos fazer uma reunião? E assim, desculpa a palavra, era o inferno. Porque você tá num fluxo ali, pensando, escrevendo. E aí a pessoa te interrompe. Então, era péssimo, era horrível. A gente discutia bastante. E tava jantando e falando de problemas da empresa. Enfim, a gente teve que criar várias regras e seguir várias regras. E a gente realmente segue. Então, a gente teve que estabelecer limite. Olha, no almoço, no jantar, você precisa perguntar para a pessoa se pode falar sobre tal assunto. E se não puder, aceite. Mande manda uma mensagem como qualquer pessoa da equipe mandaria, com começo, meio e fim. Quando eu puder, eu vou responder. Não é porque você é minha esposa, porque você é meu marido, que você tem prioridade na fila de demandas, juro. Então, essa questão de perguntar, essa mensagem assíncrona também. Marcar reunião para falar dos assuntos com ata, respeitando o tempo do outro. Então, sobre o que vamos falar, quais tópicos vão ser discutidos, que resultado final a gente espera dessa reunião.
E aí começa uma reunião, marca na agenda e faz a reunião, como faria com qualquer outra pessoa. Vocês fazem o tempo ali ser… Exatamente, travadinho. porque senão vira festa do caqui, né? Tenho todo o tempo do mundo para usar, tenho privilégios e não é assim. E a gente respeita muito a hierarquia. Então, se hoje ele é CEO, eu entendo que ele tem agenda de CEO, Sim. né? E eu tenho as minhas responsabilidades também. E às vezes eu tenho um fluxo de trabalho que demanda mais um foco, assim, né? Que não posso ser interrompida a qualquer momento. Então, tem dia de fazer reunião, não é a qualquer momento. Eu tenho um trabalho mais criativo, então não dá para interromper esse processo. Então, a gente realmente se respeita nesse sentido. E a gente colocou chapéus para as coisas. Então, eu estou falando agora com o chapéu de copywriter, né, para o estrategista. Isso é ótimo. Eu estou falando agora como esposa para o marido. Estou falando agora como sócia. O negócio é sério. Eu quero falar com o meu sócio. Então a gente chama pelo nome que a gente quer para entender que chapéu que é. Porque senão, às vezes você fala, você criticou meu trabalho, então você não me ama. Confunde os papéis, né? Não, eu estou criticando essa parte do seu trabalho, porque essa função requer esse tipo de responsabilidade, esse tipo de entrega. E a gente não leva nada pro pessoal, porque tem esses chapéus. Mas a gente foi colocando limites e, querendo ou não, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, eu não tenho problema de, num jantar, estar falando sobre trabalho, né? Mas ficou tudo muito mais leve, porque o que a gente fala sobre trabalho é a parte boa. Porque a parte mais pesada da coisa a gente leva para as reuniões. Vamos resolver aqui. E para a empreendedora que, por exemplo, ela tá pensando em, eu quero trazer meu marido para empreender comigo, mas eu tô com muito medo, eu tô insegura disso prejudicar muito o relacionamento. O que você sentiu, assim, quando vocês passaram a trabalhar mais juntos? Olha, eu diria que se você tá com medo de trabalhar com ele, eu ia rever o relacionamento como um todo. Exato, porque é relacionamento, não deixa de ser relacionamento, só que é um relacionamento de trabalho. E aí vai exigir um pouco de profissionalismo de ambas as partes, que não vai surgir do nada, tá? Vocês vão começar amadores, vão errar, vão interromper um fluxo do outro, vai acontecer o caos até chegar na ordem. Então, eu diria para rever o relacionamento como um todo, se você não tá segura de trabalhar com essa pessoa, porque a pessoa vai passar o resto da sua vida, né? Então, é só mais um tipo de relacionamento. Uau. E eu acredito que se você quer que o relacionamento dure, você vai ter que trabalhar por isso também, né? Então, ambos são um trabalho. Como esposa, eu tenho os meus papéis e como sócia, eu também tenho os meus papéis. Como copy, como, enfim, qualquer coisa que eu esteja atuando, eu tenho. Então, entender que toda relação exige trabalho, exige dedicação. E o que você for ajustando com o tempo vai melhorando e a tendência é o relacionamento prosperar cada vez mais, né? Então, principalmente quando vocês estão construindo mais. juntos. Exatamente. É diferente. É uma pessoa que está construindo ali algo isolado. E eu até vi uma figurinha, assim, disso num carrossel, que era nesses formatos de figurinha. E aí tinha muito. O casal era a mulher, assim, o homem. E aí ela tava, a cada card que ia passando, ela ia contando uma conquista que ela teve profissionalmente. Nossa, fiz meus primeiros 5 mil, agora eu fiz os 10 mil, agora eu fiz os 15, os 30. E o marido ali no mesmo nível, mesmo patamar de sempre, não mudava. E aí até que chega o final e ela percebe que estamos juntos, mas eu tô num nível aqui de ambição e ele tá aqui. Então a gente não tá correndo juntos, né? E isso era uma frase que minha mãe sempre falava, assim, que o casal ele tem que estar na mesma velocidade e correndo junto. Então, se tá os dois correndo, tá os dois correndo. Se tá os dois caminhando, tá os dois caminhando. Mas não pode estar um lá e o outro tá aqui, porque isso em algum momento vai mudar a dinâmica do casal, vai mudar o relacionamento. Às vezes você perde a admiração pelaquela outra pessoa. Então, é como você mencionou, é relacionamento. Então, quando vocês passam a trabalhar juntos, vocês passam a construir juntos também. E o gostoso, creio eu, né, de vocês serem sócios, é que vocês estão construindo o negócio juntos e esse crescimento é de ambos. Então, quanto mais o negócio cresce, mais vocês como casal também acabam crescendo. E você me lembrou de uma coisa que aconteceu no começo. Que a gente estava crescendo, já tinha feito uns 600 mil, assim, por ano. Mas ainda tinha aquela barreira do 1 milhão, sabe? Era assustador ainda. E aí, eu cheguei e falei em público que eu queria fazer R$1 milhão com aquele projeto. E aí, ele se assustou. Ele ficou assim...
você sabe quanto de dedicação vai precisar pra isso? Eu falei, não imagino, mas tô disposta. Ele falou, tá, então você vai ter que fazer um combinado comigo. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, você promete que o relacionamento vai ser sempre a prioridade. Aí eu prometi. E até hoje a gente se lembra um ao outro. O relacionamento é prioridade. Então, Uau. por mais que às vezes eu precise estar fazendo um podcast aqui, ele no evento lá, cada um vai para um estado palestrar, enfim. A gente sempre garante que o relacionamento não vai ser abalado por isso. Então, suas necessidades estão sendo atendidas ainda assim? Então a gente faz. Senão, a gente não faz. A gente já falou bastante não pra manter o relacionamento. Como uma Sim, prioridade. Como uma prioridade, eu sempre. tenho uma amiga que ela fala que eles têm uma regra, que é o trabalho, ele não entra na cama. Então, se eles estão, tipo assim, deitamos, não falamos mais de trabalho. Então, é muito isso, assim, cada casal tem a sua regra. Sim. E entende que se aquilo funcionando para ambos, o relacionamento vai bem. Aqui a gente tem muito eu e minha irmã, né? A minha irmã, ela trabalha comigo, é diretora da minha empresa, do nosso ecossistema. E a gente também tem as nossas regras. Então, por exemplo, tem o grupo específico para falar de coisas de irmãs e o grupo específico para falar de coisas de diretoria. Então, quando a gente tá em reunião, em qualquer lugar assim, que ela tá como diretora, eu chamo ela de Mari. Então, é Mari. Saiu da posição diretora, é irmã, eu chamo de mana. Então é muito doido, legal. assim, porque às vezes as pessoas estão com a gente, aí eu vou falar alguma coisa de trabalho, eu falo, Mari, isso e aquilo. Aí encerrou. Aí eu falo, mana, e muda mesmo. É como se fosse uma chavinha, não sei explicar, mas é como se liga e desliga, assim. E aí as pessoas sempre falam, nossa, é muito engraçado como vocês duas realmente respeitam, porque quando é mana, é irmã, e quando é diretor e CEO, é esse o relacionamento de vocês. E é muito bacana, assim, quando a gente consegue fazer essa separação, ao mesmo tempo que você não prejudica ambos os lados, que era um ponto que eu tinha um receio, assim. Sim. De, nossa, mas eu vou estar numa posição acima que a minha irmã mais velha. Como que vai ser a dinâmica disso? E funcionou bem, graças a Deus. Tem não funcionado. Sua pirralho nasceu antes de você. Não, de forma alguma. Nunca aconteceu Que assim, legal. graças a Deus. Na vida pessoal acontece, claro, né? Na vida pessoal, né? Faço alguma coisa, ela fala, isso aí é coisa de irmã mais nova e não sei o quê. Mas no profissional sempre teve essa separação e muito da parte dela também, assim, de já ter começado falando, não, a gente tem que ter essa separação porque meu relacionamento contigo é a coisa mais importante pra mim, assim, da vida, nossa amizade. Então, graças a Deus, nunca teve esse problema, né? Que maravilha. Mas, ó, você topa fazer um bate-bola? Ai, top. Vamos lá, então. Uma série. A que eu tô assistindo atualmente, Ginny Georgia. Não me julguem por isso, Eu não falei nada, eu nem sei qual que é. Eu nem sei que série é essa. É meio bobinha, assim, Aham. mas eu tenho preferido coisas mais leves pra dormir mais tranquila. Eu já assisti, por exemplo, The Blacklist inteira. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. É pesado, assim, e eu tinha uns pesadelos e tal. E hoje em dia eu tô. Quero dar risada. Mas eu prefiro também pra dormir. Tem que ser uma coisa bem bobinha, bem levinha. E é o tempo que eu tenho pra assistir, então. Tem que aproveitar. Um filme. Um filme. Resgate Abaixo de Zero. Nossa, ele é um pouco antigo, né? Bem antigo, bem antigo. Mas foi Mas um ele é dos que muito bom. mais me impactou na vida. E. É isso. Um livro, sem ser o seu. Um livro sem ser o meu, nossa, que difícil. Pode ser de qualquer coisa. Mentalidade, desenvolvimento. Nossa. Um só. É difícil. Expert Secrets. Boa. Uma frase que define a sua vida. Na dúvida, vai com medo mesmo. Algo que nunca faria. Ferir os meus valores por dinheiro. Um sonho que ainda não realizou. Ser mãe. E tá nos planos de vocês? Daqui a uns aninhos. Sim. Uns aninhos. É a resposta que eu dou sempre também. É o sonho da vida do meu pai e da minha mãe, né? Porque a minha irmã, ela tem 32, eu tenho 25. E aí, todos os irmãos deles já são avós e eles não. Eles são os únicos da família que ainda não são. Então, eles ficam assim. Nossa, falei que quero Minha irmã milkshake, é um desejo. Não é desejo. Espera mais uns 7 anos. Minha irmã já teve. Ai, obrigada, irmã. Saiu um peso das minhas costas. E aí, mana? Vamos acelerar, né? Uma curiosidade estranha. Estranha? Tipo o quê?
Ah, já apareceu de tudo. Tipo assim, a convidada que tava anteriormente, a Isa. Quando o namorado dela corta o cabelo, ela gosta de passar o pé no cabelo dele. Já Meu teve, Deus, expectativas já teve, tão altas. exato, expectativa que é alta. Tem também quem gosta de dormir com o travesseiro assim na cara, como se estivesse sendo sufocada. Tem quem gosta de bis com mostarda. Então, o nível de curiosidades Nossa. estranhas aqui são alto. A régua é alta. Deus. Você vai ter que pensar aí numa curiosidade Caraca, estranha. Tá difícil. Curiosidade estranha. Nossa. Tem quem fale sozinho dormindo. Tem quem dá gargalhada enquanto dorme. Ah, tá. Quando eu fico nervosa, eu dou risada. Então, assim, meu marido tá falando uma coisa super séria e eu tô rindo. É meu sistema nervoso, não tenho o que fazer. Você tá falando sério, eu tô assim. Dando gargalhada. Sinto muito. Ai, é uma boa. É uma boa. Dou bastante risada quando eu tô nervosa. Um hábito que você jamais tiraria da sua rotina. Beber bastante água? Bom, É um, né? Mas bom hábito, mas é um bom Dormir hábito. cedo? É um bom Dormir hábito. cedo, é. É. O que ocupa mais o seu tempo hoje? Estudos. Tempo de estudo. Você estuda em média quanto tempo, assim, por dia? Nossa, umas 3 horas por dia, pelo menos. E você costuma diversificar os assuntos? O que você mais gosta de estudar? Sim. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal. Também estudo piano. Também tô sempre estudando sobre musculação, sobre negócios, liderança, espiritualidade, filosofia. Eu gosto bastante, estudo bastante também. Que massa. E eu vi que agora você tá passando por esse processo de reposicionamento no seu perfil, onde você tá Sim. falando mais sobre mentalidade, sobre comportamento. E o que te levou a essa mudança? Bom, eu sempre gostei de estudar desenvolvimento pessoal, neurociência, psicologia, né? Trabalho há alguns anos. E, pra mim, era muito frustrante quando eu ensinava copy e via que bastante gente não tinha resultado. Então, assim, por mais que quando eu tivesse a formação, que eu ia lá, ajudava a pessoa, revisava e tal, tinha uma taxa de aprovação de 25%, que é muito maior do que qualquer faculdade que você for ver, né, de aprovação nos trabalhos, de colocação no mercado mesmo. Eu via que tinha muita gente que com o curso gravado não conseguia destravar. Eu falava, poxa, é o mesmo conhecimento que eu tenho, o que está acontecendo? E aí eu entendi que era algo no interior da pessoa mesmo, que ela precisava curar as emoções, entender sobre comportamento humano, entender sobre um pouco de psicologia. E isso ia fazer com que a pessoa destravasse para qualquer coisa que ela quisesse fazer. Então, se você é médico, se você é dentista, se você é contador, se você não é nada e quer ser alguma coisa, você precisa passar por esse processo de se desenvolver antes. Então, não adianta eu te dar uma ferramenta e você não saber usar a ferramenta. Então, eu me sentia um pouco limitada, assim. E eu falava mais com quem queria se tornar copywriter, né? Já formei mais de 7 mil alunos. Mas eu falei, agora chegou a hora de falar com mais gente, com mais pessoas que vão conseguir ter sucesso se elas entenderem o princípio do sucesso, né? Existe um passo a passo que você precisa seguir, existe um padrão nas pessoas bem-sucedidas. E esse padrão, ao ser repetido, pode funcionar com qualquer ferramenta que você quiser usar. Se você quiser ser designer, se você quiser ser gestor de tráfego pago, existem pessoas de sucesso em todas as áreas e elas seguem esse padrão. E a ferramenta é só uma ferramenta, né? Então, hoje eu também ensino copy, porque eu não acredito que algum negócio tenha sucesso sem dominar copy. É uma base. Mas é uma base, é uma ferramenta. Tem mais além disso, né? Então, hoje eu quero falar com mais pessoas, porque pra que guardar todo esse conhecimento só pra mim, né? Se eu posso compartilhar e atingir ainda mais gente hoje. Nossa, mas a gente vê muito isso, assim. Tanto que em todos os treinamentos, cursos, mentorias que a gente tem, a gente sempre acrescenta uma parte só de mentalidade. Porque a gente foi percebendo que muitas vezes o que falta, assim, 99% dos casos, o que falta não é a técnica. A pessoa, principalmente a nossa audiência, ela já comprou algum curso. Então, é muito raro vir alguém que, eu nunca comprei algum curso. Não, tem um nível de consciência um pouco mais acima, são pessoas que já compraram outros cursos.
E não é que falta a técnica, a pessoa tem, ela sabe. Muitas vezes ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe o passo a passo que precisa fazer. Mas ela não executa, e aí por quê? É síndrome da impostora, é medo, é trauma, é crença limitante, é falta de merecimento, principalmente mulher. Assim, mulher tem muita falta de merecimento. Então eu viro e falo, não, sobe seu preço, eu tô falando, dobra aí. Nossa, como assim? Parece que eu tô falando grego, parece que é um crime. Como assim? Só dobrar o meu preço? Assim mesmo? Eu falei, sim. Olha o tanto que você tá entregando, mulher. Vai lá e dobra. E elas ficam malucas. Mas eu não vou trabalhar mais por isso, né? Como que eu vou cobrar mais? Aí elas têm muito essa crença de que se eu vou dobrar o preço, eu tenho que dobrar a minha entrega. Eu tenho que dobrar a minha presença, dobrar o esforço, o trabalho. E eu falo, não, eu quero justamente que você aumente o preço pra você ter mais tempo, diminuir a quantidade de pessoas que você tem na sua agenda hoje. Porque eu tenho muita prestadora de serviço. Então, diminuir a quantidade de pessoas que você tem na sua agenda hoje. E elas ficam assim, malucas. Então, eu vejo que principalmente a mulher tem muito a falta do merecimento. Sim. Então, o que impede o sucesso, muitas vezes, não é aquela técnica que falta, aquele script que, meu Deus, eu não tenho acesso ainda. Mas é a mental. 100% o que ela está falando para ela mesma. E aí você mencionou desse padrão de pessoas bem-sucedidas. Da forma que você pensa, você age, Exato. Né? Então, exato. Então, se você pensar, isso aqui não é para mim, não vai ser. Exato. Pronto, você já está declarando que não vai ser para você. E aí, qual seria esse padrão de pessoas bem-sucedidas que você foi identificando ao longo desses anos? Bom, são vários padrões que algumas pessoas chamam de sorte. Ou os padrões negativos chamam de azar. Então, um padrão de sucesso é um que eu sei que segue, que é buscar a excelência em tudo que faz. Não fazer nada meia boca. Começou, termina. Né? E outra coisa que você falou, se você acredita que vai acontecer, vai acontecer. Se você acredita que não vai acontecer, não vai acontecer. Porque a ativação reticular funciona quando você se direciona para aquilo. Então, se você começar a procurar pontos amarelos aqui na sala, você vai encontrar pontos amarelos. Se eu te falar agora, olha para verde, você vai seguir vendo amarelo. Você vai falar, não, mas eu setei para olhar amarelo e agora eu preciso olhar verde, eu não tô enxergando. E tem mais verde que amarelo aqui. Então, é tudo que você coloca a perspectiva em cima. E, às vezes, você fala, caramba, só homens não prestam. Né? Homem só quer te usar, não querem nada sério hoje em dia. E é isso que você vai enxergar, é isso que você vai atrair. Então, uma pessoa de sucesso, ela se determina para o sucesso, ela se coloca no sucesso. Ela primeiro imagina, visualiza, acredita, pensa para depois acontecer. Porque tudo que existe aqui hoje, primeiro esteve no pensamento de alguém. Alguém pensou em um abajur e depois criou um abajur. E não o contrário, né? Então, você não espera o abajur ser criado para depois você falar, eu sou capaz de criar o abajur. Não, primeiro você se determina, depois você faz. É claro, tem vários hábitos, várias coisas que as pessoas vão desenvolvendo ao longo dos anos, mas o principal é esse. E é o famoso fazer para dar certo, fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Eu posto hoje, ninguém se importa. Então, continue até as pessoas começarem a se importar. Exatamente. Não ter outro plano B. É isso, vai dar certo e eu vou fazer para dar certo. Quando você entra com essa energia, com aquela garra, com essa postura, você não tem outra alternativa. Você não trata aquilo como uma opção. É aquilo que vai ser e pronto. Tem que ter clareza do que você quer. Não adianta um dia querer ter um podcast, no outro dia você quer lançar um livro, no outro dia você quer lançar um curso, no outro dia você quer dar mentoria, quer vender e-book, e aí você não sabe o que você quer, qualquer coisa vai te servir. Né? Então, se determinar, escolher um objetivo e ir até o fim, ir até dar certo. Porque o caminho, a jornada para o sucesso, ela é repleta de fracassos e as pessoas não estão dispostas a fracassar na maioria das vezes. Então, para construir o abajur, você vai fazer um abajur torto, aí você vai fazer uma luz muito amarela, aí você quer mais branca, e aí você vai precisar trocar a lâmpada, e aí no percurso você vai ter que lidar com muita frustração e as pessoas não estão acostumadas a lidar com frustração. Já desistem ali, porque dói. E se você não tem essa determinação de vou chegar lá, vou chegar no abajur, você vai desistir no primeiro tropeço que você der.
né? Então, a jornada dos bem-sucedidos é cheia de fracassos. Muitas vezes o que te diferencia de uma pessoa que tem muito resultado não é o talento que aquela pessoa possui, não é que ela é mais inteligente do que você, mas ela simplesmente tem mais tolerância ao desconforto. Então, quando você aceita o desconforto, isso aqui vai ser desconfortável, crescer, escalar, delegar, não tem nada mais desconfortável do que delegar. É literalmente você confiando em outra pessoa. Pega o meu filho e cuida por mim. Exato! Você gerou o seu negócio, você pensa nele com todo carinho, você se dedica e aí você coloca nas mãos de outra pessoa e chega um momento da empresa que é o time que faz o resultado. Você faz o time e o time faz o resultado. Então, não tem nada mais desconfortável do que isso. Escalar uma empresa, empreender, é algo muito desconfortável. Porque você é colocado à prova o tempo todo, mexe com o nosso ego, com a nossa autoestima. Requer fazer algo que a gente não aprendeu que podia fazer na escola, que é errar. Né? Na escola, errar é feio, é vergonhoso, vão rir da sua cara. Você é punido. Você é punido. E na vida adulta, você tem que errar pra acertar? Como assim? E eu vejo assim que tem muitas pessoas que elas têm essa dificuldade de encontrar o que eu quero. Então, elas às vezes até entendem que, ok, eu preciso me dedicar àquilo, eu preciso ser consistente. Mas por não saber o que elas querem, elas ficam pulando de galho em galho. Então, eu vou pra cá, eu vou pra mentoria. Aí agora a onda é isso, eu vou nessa onda. Agora a febre é essa, eu vou nessa, eu vou mudar. E aí não constrói consistência em nada. E como especialista em posicionamento, eu falo o que mais necessário para posicionamento é repetição. Repetição atrás de repetição. E aí, se você fica mudando o tempo todo, muda discurso. Eu mudo posicionamento, eu mudo o branding, eu mudo tudo. Parece uma o tempo criança inteiro. Que enjoa de um brinquedo, joga, enjoa de outro, você nunca joga. vai conseguir construir a percepção que você quer se você não está disposto a repetir. Tem que perder o medo de ser chata também. Exato. Repetitivo, né? Acha que ser repetitivo é ser chato. E é chato pra você. De fato pra gente porque você tá repetindo ali a mesma coisa, você já viu aquela informação, então não tem tesão nisso, não é uma coisa gostosa, mas é necessário. E aí, pra essa pessoa que hoje tá com essa dificuldade de encontrar clareza de o que eu quero, então onde que eu encontro essa clareza de como que eu consigo responder essa pergunta, o que eu quero? Olha, tem uma pergunta que é bem impactante pra você chegar nessa conclusão, que é a seguinte: se dinheiro não existisse e não importasse na sua vida, o que você faria? O que você escolheria fazer? Foi essa pergunta que eu me fiz quando eu, há uns 2 anos atrás, falei: vou parar de lançar copy, os softwares já estão dando trabalho suficiente, estão crescendo muito, o instituto está indo super bem, eu não preciso disso, não vou mais fazer isso por um tempo, vou me descobrir. E aí, eu fiquei me perguntando, agora que eu não preciso de dinheiro, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? O que aquece meu coração? O que faz as pessoas chegarem até mim e me pedirem um conselho? Né? O que elas mais buscam quando elas chegam até mim? Eu falei, é uma resposta muito óbvia, né? Quando você para pensar no que você mais ajuda as pessoas e no que você faria até de graça, você chega nessa conclusão. E aí você precisa fazer entendendo que não vai ser aquele mesmo tesão de sempre, né? Uma hora vira responsabilidade. Você precisa fazer em dias que você tá com cólica, que você tá com criança chorando, que tá chovendo, enfim. Você vai precisar fazer, mesmo que você não esteja com uma super paixão naquele momento. Porque todo o processo de consistência requer esses erros, esses desconfortos, essas dores, que às vezes não são tão prazerosas quanto eram antes, quando você fazia despretensiosamente, mas que agora são sua responsabilidade, uma vez que você se determinou a ter sucesso naquilo. E teve uma das empresas que você vendeu, não teve? Sim. Como que foi esse processo, assim, pra tanto conseguir gerar o desejo de vender a empresa e a parte mais burocrática também, que eu lembro que você palestrou no Mastermind do Era quando ele existia, e eu lembro um pouco da sua palestra, você comentou um pouco, mas como que foi, assim, todo esse processo para você vender a empresa? Tá. Então, o que mais pegou, assim, foi... Primeiro que a proposta foi indecente no começo. A gente enxergava um valor muito maior na empresa, porque ela estava crescendo absurdamente, assim, triplicando a cada ano. E aí, a gente recebeu essa proposta que envolveria um pouco mais do que só dinheiro, mas também uma espécie de consultoria de pessoas que já tinham faturado mais que a gente. Então, a gente enxergou muito valor nisso. A gente enxerga muito valor no que a gente chama de ciclo de poder. Então, estar entre os grandes para crescer.
Só que a gente falou, não, ainda não é o momento, vamos dar uma segurada. A gente levou mais ou menos 1 ano até tomar essa decisão. E foi um processo de faxinar a casa. Porque ninguém compra uma empresa desorganizada, que não tem processos, que não tem pessoas, que não tem treinamento, que não tem todos os impostos pagos e tudo certinho, documentado. Toda a contabilidade muito bem feita. Então, a gente falou, agora é uma empresa séria, de verdade. A gente não pode falar, fiz uma reunião, tá? Cadê a ata dessa reunião? Sobre o que foi falado, quanto tempo levou, qual conclusão a gente chegou. Todas as tomadas de decisões também passaram a ser um pouco mais críticas, né? Porque não é mais um barquinho que você vai virando e tomando decisão e troca de produto e troca… Não. Agora a gente tá com um navio, com pessoas, com processos, um pouco mais de burocracia, mas que protegeu bastante nossa empresa, acelerou bastante. Aí depois de 1 ano conversando e crescendo mais a empresa, enxergando tanto valor quanto quem fez a proposta enxergou. E aí a gente conseguiu vender por uns 10 vezes mais o valor inicial da proposta, que já tinha bastante valor. E aí uma coisa que gerou muito valor também foi o software. Então a gente estava com ele crescendo ainda. Então a gente falou, olha, a gente vende essa, mas vai vender a do software também, porque aí, falando um papo um pouco mais difícil, o valuation da empresa de software é de 9 vezes, 9x, assim, do que seria de uma empresa de educação. Então, ela vale mais, então as pessoas precisam pagar mais por isso, né? Então, a gente vendeu, mas vendeu só um pedaço. A gente não vendeu por completo, porque é o nosso filhinho, o nosso bebê. A gente ainda quer crescer muito. Mas assim, estamos aí abertos a vender a empresa por completo. Tem algumas propostas, mas ainda não chegou no valor que a gente enxerga que pode chegar, que vai gerar ainda, que a gente sabe que vai. Que legal. E aí vocês estão nesse processo de buscar, assim, investidores, ou vocês estão mais… Não, a gente não tá buscando. A gente tá fazendo o nosso, tá crescendo. E algumas pessoas fizeram propostas, algumas empresas bem grandes, mas ainda não gerou valor o suficiente, não só em questão de financeiro. Assim, a gente não quer matar a empresa, a gente quer que ela siga crescendo, então… Cada vez mais. Então ainda não… E você até citou que você tá um tempo sem abrir os cursos, né? Acho que faz 2 anos que você tá sem abrir. E aí, durante esse período, era o período que você estava se dedicando mais às outras empresas. Isso. Era onde você estava pensando também onde você iria se posicionar como expert também a partir de agora. Era esse movimento que você tava. Sim. E aí, agora você vai vir com esse projeto que é mais focado em quem quer ser bem-sucedido. Me conta um pouquinho dessa nova fase. Então, eu entendi que eu poderia fazer o que eu quisesse, né? Que como as empresas já estão rodando super bem. E o meu marido tá indo super bem, o Luiz tá indo super bem, tocando os softwares, né? O instituto. Então, é algo que eu vou fazer, assim, eu comigo mesma. E eu não tenho pretensão de ser uma empresa de 100, 200, 300 colaboradores, nada disso. Porque eu quero ser mãe. Então, é algo que eu quero fazer por propósito mesmo. Então, assim, não tenho grandes ambições com isso. Eu quero realmente ajudar a transbordar. Acordar todo dia feliz, com um propósito. Receber aqueles depoimentos que eu recebia, ver vidas se transformando. Então, não tenho… pretensão de fazer empresa para vender, pensar em valuation, nada disso. Eu quero fazer uma coisa super orgânica, compartilhar tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido, porque eu acho que eu consigo ajudar muita gente a chegar perto de onde eu cheguei, ou até ultrapassar, caso queiram. E eu tô sempre estudando muito, eu sou muito nerd, assim, eu preciso compartilhar. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, tem muita coisa de inteligência artificial que as pessoas ainda não sabem, que para elas é um bicho de 7 cabeças. E coisas que eu fazia em 2, 3 meses, eu consigo fazer em horas. Coisas que eu fazia em 1 semana, eu faço em minutos. Coisas que eu fazia em horas, eu faço em segundos. Então, assim, tem muita coisa a ser compartilhada. E eu acredito que essa é a minha missão, assim, eu não consigo ficar longe disso. Eu tentei, mas não dá. Ser professora é minha vocação. Desde os 15 anos eu dou aula de alguma coisa. Caraca. Já dei aula de balé.
Já dei aula de inglês, já dei aula de matemática e física, já dei aula de copy, agora desenvolvimento pessoal, enfim. Acho que é a minha vocação, assim, eu fui escolhida, não posso dizer não pra isso, sabe? Eu vejo que é muito como você falou, a gente aprende muito quando a gente compartilha, quando a gente ensina. Muito mais do que você estar parada, rodeada de livros e lendo sem parar, mas quando você coloca aquilo pra fora e você explica aquilo que você acabou de acessar, é quando você realmente vê, tá, aquele conhecimento ele entrou ou não, como ele entrou, o que eu tenho de percepção Você só entendeu aqui. alguma coisa se você consegue explicar aquilo em poucas palavras, senão você Uau. não entendeu. Né? Uau. E eu vejo que, assim, tem muitas pessoas que elas estão num momento de obesidade mental porque elas colocam muita informação pra dentro e não vão pra prática. E não colocam pra fora isso também. E isso acaba fazendo com que você sinta que vai explodir a qualquer momento de tanta informação. Mas é o que eu mais vejo, assim. Fica colecionando. E não vira conhecimento, né? Vira só Exato. informação e a pessoa fica infoxicada. Exatamente. E ó, enquanto eu vou pegando as perguntas da audiência, tem alguma coisa que você jamais mostraria nos stories? Se sim, o porquê? Ah, sim. Sempre tem, né? Alguma coisa que a gente jamais Sim. mostraria. É pra eu falar? Aham. O que você jamais mostraria? Eu pelada, ué. A Playboy não fez uma oferta. Outras coisas. Outras coisas. Tem uma coisa que eu nunca mostrei desde 2019, que as pessoas perguntam bastante, que é o meu pé. Algumas pessoas acreditam, e aí eu não vou dizer se é verdade ou não, que eu tenho 6 dedos em um dos pés. Você tinha que ter trazido isso, de curiosidade estranha. Viu? Você tinha que ter trazido isso. Não, mas aí eu não vou falar se eu tenho ou não esses 6 dedos. É um mistério. Nunca saberemos. Mostrar. Mas por que você não anda de calçado aberto? O que Então, é? eu não sei. Uma vez eu tava entregando uma imersão de marketing digital e aí filmaram meu pé e falaram: ela não quer mostrar porque tem 6 dedos. Eu fiquei, coisa aleatória. Chocada! E aí não paravam de pedir o meu pé. Desde 2019, não param de pedir fotos do meu pé. Eu fico, gente, não, que isso? Não, ele fez isso aqui. Eu amei. Não vou mostrar meu pé nos stories. Ponto final. Ponto. Nunca saberemos Fica se são aí a 5 ou 6 dúvida. dedos. Nunca saberemos. E ó, agora as perguntas da audiência. @Reginele Sampaio. Quem eu tenho que me tornar para ser o próximo grande nome do digital? Qual é o caminho? Uau. Excelente pergunta. Primeiro, você já identificou que precisa se tornar alguém diferente de quem você é, porque senão você, né, fazendo o que você sempre fez, vai chegar nos resultados que você sempre chegou. Então, primeiro passo você já deu. O segundo passo é entender qual é a clareza que você tem sobre o seu objetivo. É esse objetivo que vai fazer com que você se torne quem você precisa ser. Então, é na jornada que você se descobre. Bom, para eu me tornar uma grande referência no meu nicho, vamos colocar aqui que seja copywriting, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí são esse conjunto de ações que vai fazer você se tornar uma pessoa diferente. Então, eu sou uma pessoa comprometida. Eu me comprometo a acordar em tal horário. Eu vou acordar em tal horário. Me perguntam muito assim, como você consegue postar com tanta frequência? Pra mim é, assim, perguntar como é que eu consigo tomar banho todos os dias. É a prioridade. Se você seta aquilo como prioridade, você vai fazer aquilo. Porque é a sua prioridade. Você tem louça pra lavar? A louça é prioridade ou o seu trabalho é prioridade? É o trabalho? Então a louça vai esperar. A amiga chamando pra sair vai esperar. O filho querendo atenção vai esperar. Porque você setou uma prioridade. E esse conjunto de ações vai formando quem você é e vai te lapidando. Então, para chegar em níveis mais altos, você vai se lapidar até se tornar uma pessoa ainda mais elevada, maior, mais comprometida ainda, mais séria com o que você se comprometeu a fazer, mais desenvolta, às vezes, na comunicação. Então, primeiro você escolhe seu objetivo com clareza. Eu quero me tornar referência nessa área. O que eu preciso fazer para chegar lá? Preciso desenvolver minha oratória. Preciso melhorar minha constância. Preciso falar que eu vou fazer e fazer de fato. Preciso melhorar meu copy. Preciso aprender a delegar, porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. E esse conjunto de ações vai fazer você ser essa pessoa que
executa e chega nesse objetivo que você se determinou a chegar. Mas parabéns, já tem essa clareza, né? Muito bem. Eu realmente tuço no Edu, mas eu vou me explicar o porquê. Toda vez que eu vou tossir, sem querer, eu viro pra ele. Só que o meu inconsciente te associa a proteção. Então, tipo assim, eu me sinto mais protegida. E aí eu faço isso. Então, sim, eu tosso, mas é uma coisa boa, entendeu? Porque eu me sinto protegida. Aí eu penso assim, ele vai me proteger se eu tossir, então eu vou tossir. Viu? Uma coisa boa. Olha, se saiu bem, hein? Viu, né? Porra. Como tossir no seu namorado. Sem que ele se incomode. Sem que ele se incomode. Tudo é copy, viu? Tudo é copy. É verdade, é. Minha curiosidade estranha. Eu gosto de tossir no meu namorado. Ai, gente, mas enfim. É que vocês não viram agora, mas a gente teve que fazer uma pausa pra eu dar uma leve tossida aqui. Vamos agora para a segunda pergunta. @bytainararuiz. Como vocês lidam com a comparação nas redes, e especialmente em um meio tão competitivo como o digital? Olha, no começo, quem me comparava era eu mesma, assim. Eu via os copywriters, homens bilionários, a galera que tava lá há mais tempo. Eu falava, gente, quem sou eu? Minha voz é chata, eu sou feia, eu tenho vergonha, não tenho todo esse resultado. Então, eu me comparava. E quando eu parei de me comparar, todas as outras comparações não fazem mais sentido pra mim. Então, sei lá, eu acho que o máximo que eu recebo é de gente falando, você se parece com tal atriz. E eu pareço com todo mundo, né? Uma cara super genérica. Então, assim, eu hoje não me preocupo mais com isso, porque eu já não faço essa comparação com outras pessoas. Eu já entendi que sou eu comigo mesma, eu tenho que olhar pra trás e ver quem eu era, ver se eu evoluí, se eu trocaria de lugar com a Roberta de um ano atrás ou não. Porque se eu trocar, pra mim a situação tá bem ruim, né? Porque é pra eu estar melhor todos os anos, então eu hoje não tenho nenhum problema com isso, assim. Eu já entendi que não tem como eu ser outra pessoa. Eu sou quem eu sou. Só me resta fazer o que eu preciso fazer pra ser quem eu quero ser, né? E ninguém ganha de você em ser você mesma. Exatamente. Ninguém ganha de você. @Bianca Arcenego. Para quem está começando e está estagnada e não quer usar tráfego pago, o que você aconselha? Produza mais conteúdo. E assim, falar que tá estagnada e tá começando na mesma frase tá um pouco incoerente. Porque hoje você tá começando, pronto. Não, tem gente que é assim. Eu tava fazendo umas mentorias gratuitas, assim, com umas mulheres que eu conheci num grupo de estudos. E aí eu falei, tá, vou ajudar essas pessoas. E aí uma delas chegou e falou, não, eu produzi conteúdo, eu fiz oferta e não deu certo. Aí eu, tá, deixa eu ver seu perfil. Ela postou 3 frases, 3 imagens com 3 frases e fez a oferta. Eu falei, mas isso não é produzir conteúdo. Você não fez nada. Você não fez nada. Ai, agora eu tô traumatizada. O que eu vou fazer? Você vai fazer oferta de novo. Então, assim, não existe almoço grátis. Se você não tá investindo em tráfego pago, se você não tá acelerando com dinheiro, você tá acelerando com o seu tempo. Então, você vai precisar produzir com muito mais volume para chegar nos resultados que você chegaria com o tráfego pago. O tráfego é como se fosse um atalho. E ele é como um ventilador. Você joga purpurina no ventilador, ele espalha purpurina. Se você joga bosta, vai espalhar bosta. Então, assim, você precisa fazer um bom conteúdo para, de fato, sair da estagnação, né? Ter resultados, para depois investir em tráfego pago. Sem esse conhecimento no orgânico, nem vale você investir no pago, porque mesmo que se você tivesse dinheiro, você não ia ter resultado. Exato. Então, assim, produza muito, com muito volume, porque a repetição que te leva à excelência. Perfeito, perfeito. E assim, eu digo que uma das coisas mais difíceis de construir é a audiência. Então, e sempre vai ser para todos os grandes, assim, a gente vai em um mastermind, seja de 50 mil, 80 mil, 100 mil, vai ter alguém falando que tá com dificuldade com a audiência. Não, até quem já tem 2 milhões para crescer é ainda mais difícil. Exatamente. Então, assim, se a dificuldade de todo mundo, por que você seria o alecrim dourado que também não vai focar na produção de conteúdo, focar na sua audiência? É difícil porque vale. Se você constrói uma audiência, uma comunidade forte, engajada, fiel, que compra de você, cara, isso é maravilhoso. As pessoas vão comprar o que você ofertar. Exatamente. Só que existe um caminho para isso. Falou tudo. Eu perdi alguns seguidores, deve ter sido uns 10 mil seguidores, assim, desde que eu troquei de nicho. Mas olha a galera que continuou comigo porque confia em mim e vai ouvir o que eu tiver para falar.
né? E porque você construiu uma marca forte. Eu sempre falo isso, assim. É não construir um nicho forte, mas uma marca forte. Exatamente. Porque se você tem a marca forte, o seu nome, ele vem antes, muitas vezes, do seu nicho, você pode trocar o nicho. Porque as pessoas vão comprar você. Você até chegou e falou, você gosta de verde, né? Você usou verde no seu livro. Porque eu construí uma marca em cima disso, né? E transborda para tudo que eu for fazer. Exato, exatamente. Então, focar no nome, na marca antes do nicho, muitas vezes, vai te auxiliar a você mudar o nicho, as pessoas continuarem comprando de você. E agora, enquanto a gente vai pegando o brinde, o presente, uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua? Mas calma, que tipo de verdade? Minha filha, a que você quiser trazer. Uma verdade nua e crua. Já sei. Ei, a expectativa, já vou falar. Faturamento não é LPC. Faturamento não é o que você leva para casa. Então, vocês acham que a gente faturou 20 milhões e colocou 20 milhões no nosso bolso? Quem dera. É muita ilusão. As pessoas falam assim, nossa, mas como assim? Faturou... É verdade que essa pessoa faturou tanto? É verdade, porque faturamento não é lucro. Tá? Então, assim, você paga uns 25% de imposto, você paga a ferramenta, você paga colaborador, você tem que montar o seu caixa para 6 meses, 1 ano. Você precisa investir em conhecimento, investir em acesso, investir em locação, investir em você, na sua vestimenta. Então, assim, faturamento não é o que você leva para casa. Inclusive, quando a gente vendeu nossa empresa, a gente vendeu para um fundo que também comprou outras empresas. E tem empresa que fatura 5 vezes mais que a gente e consegue, no final do ano, ter menos dinheiro do que a gente. Eu imagino. Então, assim, a nossa margem de lucro por ser software é muito alta. Então, o que a gente leva para casa é bem interessante, mas já não foi assim. E esse também foi um dos motivos pelos quais eu falei, não vou seguir aqui com copy, porque o meu leva para casa daqui tá muito alto, tá desproporcional ao leva para casa daqui. Então, assim, vou colocar minha energia onde tem mais resultados para o meu bolso também, né? Para o bolso dos sócios, enfim. Então, assim, não se iludam achando que a pessoa faturou 100 milhões e que agora ela pode comprar um jatinho. Ela não pode, tá? Inclusive, meu maior balde de água fria foi quando eu fiz R$1 milhão. E eu fiquei maluca, porque eu falei, o que eu vou fazer? Vou comprar um helicóptero? Eu falei, coitado de mim, não tenho dinheiro para o helicóptero. Eu vou ter que pagar isso. Me sobrou aqui 300 mil, aí ainda tem que fazer caixa da empresa. Então, assim... Nossa, essa é a maior verdade do digital. Não se iluda. Tem gente fazendo milhões, tipo assim, faz 20 milhões por ano. E aí, o que a pessoa tá tirando de lucro é 5, 10% daquilo. Exatamente. Então... Não, e é sempre se lembrar, assim. Eu vejo as pessoas comentando às vezes, nossa, mas você já tem tudo, você já faturou muito. Por que você ainda aparece? Por que você ainda produz? Primeiro, se a pessoa de fato tivesse tudo o que ela gostaria, ela não ia mais estar, talvez, trabalhando, ela não ia estar ali aparecendo tanto. Então, se a pessoa, ela tá ali, ela tá criando, ela tá vendendo, ela... Não é uma questão só de propósito. A pessoa também quer o ela dinheiro. Quer mais. Ela quer mais. Até porque você, por exemplo, chegou nos 30 milhões. Aí você quer chegar no 100, porque a pessoa que vai chegar no 100 é uma pessoa diferente. Você precisa se tornar essa pessoa também. Então... Uma questão de desafiar a si mesmo também. Exatamente. Você fala, por que eu mereço, entre aspas, tá? Entre 1000 aspas, só isso? Por que eu não posso mais? Eu posso mais, né? Não, e a pessoa não só pode, como ela quer mais. Então, por exemplo, às vezes eu vejo alunas minhas assim... eu postei faz, sei lá, umas 2 semanas. Eu falo, cara, eu queria ser rica como você. Eu queria... ter a herança que você tem. Porque assim, eu, mero mortal, tenho metas na minha empresa, tenho um crescimento que eu quero alcançar. E aí, pra isso, eu tô lá, tô todo dia, tô produzindo conteúdo, tô aparecendo, não tô aparecendo quando eu quero. Tá aparecendo a quantidade que eu preciso para chegar no objetivo e meta que eu quero. Agora, se você tá fazendo o que você quer, então sua vida já tá muito bem ganha, já tá muito linda, você já tem tudo que você quer. Eu ainda não tenho tudo que eu quero, e eu tô longe disso. Muito distante de ter tudo o que eu quero. E não coisas materiais, mas coisas de vida mesmo. Eu sempre falo que de coisa material, assim, eu sou muito grata por tudo que eu tenho. Nunca fico 100% satisfeita, fico grata, feliz, mas satisfeita de falar assim, não. E querer mais é muito bom.
você querer um próximo nível da sua vida, seja assim de tempo, de qualidade, de pessoas à sua volta, de conhecimento. Então eu falo, cara, tem tanto para conhecer do mundo, tem tanto para conhecer de cultura, de arte, de pessoa, de história. E imagina você sair da vida sem ter a certeza que você alcançou o seu potencial máximo em tudo aquilo que você fez. Que você deu o seu melhor em tudo aquilo que você fez. A gente só tem uma vida, né? Não tem comprovação que a gente vá até outra. Não tem comprovação. Então, a gente tem isso aqui. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Se eu tenho isso aqui, imagina que merda. Você tem uma vida, você não tá usando ela ao máximo. Você não tá aproveitando ao máximo dela. Desistiu no primeiro cansaço que fez um post. Pô, queria, gente, né? Fácil assim, só desistir. Exatamente. Ai, tem um presente. Ai, Temos presentes delícia. pra você. Que linda. E tá muito alinhado com muitas coisas que você falou aqui. Você vai ver que tem aí um kit pra você jogar tênis. Tem kit pra você jogar tênis. Tem a bolinha, tem a meia. Não acredito tem que óculos, tem camiseta. eu vou me mudar pra um condomínio que tem uma quadra. Porque a quadra do condomínio que eu moro hoje é aquelas... Não é barro o nome, não me xinguem. É aquela de tipo telha. Eu sei. Faz muita sujeira. Eu falo, não quero. E agora, no novo condomínio, eu vou conseguir jogar tênis. Que delícia! E a gente quer muito poder incentivar, assim, as empreendedoras a terem esse momento. Uau, gente. É tudo personalizado. Do detalhe. Tá vendo? Isso é excelência, gente. É, cuidar de todos os detalhes sempre. Uau. Vai ficar lindo. E verde combina com você, com a marca. Não, para. Sério, personalizadíssimo. Vocês me respeitem. Ficou linda. Tá nojenta, hein? Tá nojenta, gostei. Nossa, ficou perfeito. Obrigada. Imagina, a gente quer incentivar cada vez mais isso. Vela. Espero que você goste. Nossa, maravilhoso. E aí, onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Você pode me encontrar no perfil @RobertaSVL, de Roberta Santos, Você Ligado. Tem um canal Você Ligado no YouTube também, com vários assuntos de marketing digital, de inteligências artificiais. E é isso. E o do Sendflow? Do Sendflow tem também o @sendflow.pro. Que aí você consegue acessar lá e ver todos os memes que a gente posta. E ó, gente, eu tenho uma curiosidade muito aleatória que eu lembrei agora. Mora, não sei se tu vai lembrar. Tu falou que tá há 2 anos mais ou menos sem lançar nada de copy. E teve um treinamento de copy que tu assistiu na vida. E foi o dela, tu lembra? Que legal! Foi, ele assistiu e ele falou, nossa, porque ela é muito boa. Eu tô consumindo os conteúdos dela, tô aprendendo com ela. Que legal! Mas acho que mais ou menos isso, uns 2, 3 anos, assim. Foi quando eu comecei, assim, no digital. E aí, daí você tava querendo se inserir de alguma forma. Hoje ele trabalha com fotografia, né? Nosso fotógrafo. Mas tu queria se inserir de alguma forma e foi o... Mas cópia é pra tudo, né? É pra tudo. Qualquer profissional Curiosidade precisa. aleatória, mas que eu achei interessante muito comentar. Legal. Eu amei o papo. Amei também. conhecer mais a sua história, conhecer mais de você. Tive Obrigada. muitos insights. E espero que você aí de casa também tenha aprendido muito, tenha sido tão valioso para vocês quanto foi aqui para mim também poder ouvir mais a Roberta. E para você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast para que a gente consiga crescer cada dia mais, alcançar mais mulheres, passar a nossa mensagem adiante. E se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar. Eu tenho que pedir isso todo episódio, porque faz muita diferença pra gente. Você compartilhar com outras pessoas. Tem tanta gente ruim na internet, tanta gente vendendo. O dedinho no like não cai o dedo, não cai, tá, gente? Entendeu? Não cai. Tem tanta gente aí vendendo a vida perfeita. Aí vem a gente aqui pra desmistificar, pra mostrar o outro lado. E você não vai compartilhar, minha filha? Tanta gente com o jogo do tigrinho e você dando visibilidade. Então, assim, vamos dar visibilidade agora pra coisas boas, coisas gostosas. Então, compartilhe aqui. E você pode me encontrar na @MaiaCNTS em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Pinterest, tô lá também. E vai ser um prazer te receber. Um beijo e até nosso próximo episódio, toda terça-feira ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.